No dia 1º de agosto, o estoque de recursos naturais disponíveis para serem usados neste ano se esgotaram. Apesar disso, a indústria continua produzindo e as pessoas comprando. Precisamos entender qual o verdadeiro impacto do consumismo e o que fazer para diminuir desastres ecológicos. A nossa convidada de hoje, Flávia Cunha, do Instituto Lixo Zero Brasil, falará sobre a produção de lixo e as alternativas aos produtos descartáveis. Bom dia, Flávia. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia. Obrigada a você, Raquel, pelo convite. Flávia, quando o lixo virou um problema no Brasil? Bom, o lixo virou um problema no Brasil quando a gente começou a consumir mais e a população a crescer mais. A combinação desses dois fatores, eles trazem esse consumismo desenfreado, né? E, além disso, a gente não tem uma estrutura, né, um planejamento adequado para poder subsidiar e para poder recolher tudo que é gerado. Então, acho que tem esse processo, né, se a gente pensar na Revolução Industrial, que abriu um pouco esse processo aí de consumo, a partir desse período. Eu acho que, aliado a isso, a falta de planejamento, a falta de estrutura, a falta de recursos que a gente tem, isso tudo gera um grande problema, a situação do lixo hoje no Brasil. E o brasileiro produz, em média, 1 quilo de lixo por dia. E esse número tende a aumentar. Quais são as consequências? Bom, as consequências é o que a gente já está vivendo hoje, né? Hoje a gente tem estudos dizendo que o brasileiro ele produz 450 quilos por ano de resíduos, né? As consequências que a gente tem visto hoje os lixões ainda, a gente tem 63% de lixão, ou seja, a gente ainda não trata o lixo como corretamente, né? A gente tem os aterros, que são os aterros controlados, explodindo, né? Já assim, sem espaço nenhum e sem disponibilidade de crescimento. Geralmente esses aterros eles são disponíveis, eles estão disponíveis longe de São Paulo, né? O que vai acontecer é que, não tendo espaço suficiente, a gente vai ter que ir para mais longe. E isso vai acarretar mais dinheiro, mais CO2, mais transporte, né? Ou seja, a gente está numa situação muito crítica. Todo mundo fala da água, né, da falta de água, mas a gente tem falta de espaço para enterrar o lixo, que é o que a gente faz. Agora, tem outras formas da gente tratar o lixo, né? Porque o lixo, na verdade, é um erro de design, como dizem, né? Se a gente olhar o nosso lixo, 50% do que a gente joga dentro do saco preto é comida, né? Então, comida não é para ir para o lixo, né? Comida é para a gente comer, comida é algo vivo, né? Então, a gente não deveria estar dentro do lixo, andando, percorrendo para ser enterrado. Então, a gente tem aí um problema de entendimento, de consciência, né? O que a gente precisa é abrir o saco preto para as pessoas entenderem o que tem dentro do lixo. Além disso, tudo que vem lá, né, o lixo, ele passa a ser lixo quando a gente começa a misturar tudo, comida, com descartáveis, né? Porque se a gente conseguir separar, o lixo, ele é muito rico, né? Ele tem um custo, né, muito alto para a população, ele pode ser muito bem utilizado. Entendo. A média de absorventes descartados é de 10 mil por pessoa. Durante a vida, isso significa 150 quilos de lixo. Apenas no Brasil, são mais de 12 mil toneladas de absorventes jogados fora todo mês. O coletor menstrual e a calcinha absorvente são alternativas cada vez mais populares para os absorventes descartáveis. Vamos ver mais sobre isso na reportagem de Amanda Oliveira. Durante toda a sua vida, uma mulher usa em torno de 10 mil absorventes, mas com a criação de uma consciência maior sobre o seu descarte, seu uso tem sido questionado. Por isso, hoje, a popularidade de coletores e calcinhas absorventes vem aumentando. Quando a gente pensa em menstruação, a gente tem uma relação das mulheres muito difícil com a menstruação por conta dos tabus que são criados. Além de serem sustentáveis, aquelas que optam por dar uma chance a esses produtos também são beneficiadas. Quando a gente pensa no uso dos coletores, o maior cuidado, na verdade, é a higienização. Não é diferente de lavar roupa. Lavar o absorvente, lavar a calcinha
absorvente ou parar para lavar o coletor. A pessoa com útero que usa coletor menstrual, ela vai tirar, vai lavar com água e sabão e vai recolocar. Terminou o ciclo menstrual, vai ferver para usar no próximo ciclo. Alguns desses novos produtos podem exigir um pouco de paciência da mulher, porque trata-se de um processo de adaptação e autoconhecimento, que só na prática será realizado. Em caso de mais dúvidas sobre cada um deles, procure seu ginecologista para maiores orientações. Qual é o maior problema do descarte de absorventes? O absorvente é algo, né? A gente sabe dos 5 R's, né? O primeiro R que a gente trabalha na gestão de resíduos é o recusar, né? Depois o reutilizar. Ou seja, o absorvente é algo que a gente não tem nem como recusar, nem como reutilizar, né? Porque ele é um produto que você usa e ele acaba sendo contaminado. Em alguns países ele é até chamado como resíduo perigoso. Então, o que acontece? Muitas mulheres, é um produto que não é reciclado, a gente tem que mandar para os aterros, isso consome muito espaço, além de consumir muito espaço, ele também gera gases metano, ele gera chorume, né, que são contaminantes para o solo. Então, é um produto que a gente não consegue reciclar. O que acontece é que tem algumas soluções, como os coletores, as calcinhas que estão aparecendo. Mas é isso, é o grande volume que não consegue dar nenhum outro tratamento para ele, a não ser o aterro mesmo, né, o descarte no aterro. Flávia, por que o descarte de canudos prejudica o meio ambiente? Mas antes de você responder, vamos a um breve comercial. O Papo.com volta já. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Estamos de volta com o Papo.com. O tema de hoje é a produção de lixo e sustentabilidade. A nossa convidada é a Flávia, do Instituto Lixo Zero Brasil. Ela esclarece para a gente como os canudos plásticos afetam o meio ambiente. Bom, a gente está o canudo hoje virou o grande vilão, né, do processo aí de sustentabilidade. São produzidos milhões de canudos por ano, um plástico que não é reciclável, ele demora 450 anos para se decompor, né? E o que acontece? É um produto que você usa 5 minutos e descarta, né? Será que a gente precisa mesmo do canudo? Por que a gente começou a usar canudo? Em que circunstâncias o canudo é utilizado, né? Então, de novo, a gente é muito levado a consumir coisas que realmente a gente não precisa, né? Retoma de novo ao primeiro R, quando a gente está pensando nesse modo de vida lixo zero, né? Eu preciso mesmo? Será que eu preciso usar o canudo? Por que eu não recuso? Então, hoje ele é um grande vilão porque ele acaba indo para os aterros, muitas pessoas consumindo, porque você consome em todos os lugares. Ele é um produto leve, que quando está no aterro, com vento, ele vai sendo levado para vários lugares. E a gente vê hoje um grande volume de canudos no mar, né, causando todos esses problemas com os peixes, com o próprio meio ambiente, né, aquático, né? Então é isso, né, um produto que a gente não precisa de fato, demora para ser reciclado, não tem reciclagem, e é um volume absurdo que você não consegue conter. E Flávia, como a gente pode alertar o governo ou trabalhar para que isso mude?
Eu acho que já tem um movimento forte acontecendo, né? Muitos institutos, ONGs, empresas de comunicação, trabalhando com esses processos de advocacy, chamando a atenção, buscando soluções, né? Não é um problema só do governo, isso é um ponto que eu queria reforçar. Gestão de resíduos não é do problema do governo, porque você é responsável pelo que você compra, pelo que você consome e como você descarta. Né? Acho que é uma responsabilidade compartilhada. Então não é só o governo, acho que a gente precisa entender que se a gente está gerando lixo, por que a gente está gerando lixo? Né? O lixo, ele é um erro nosso, né? Porque se eu tenho algo que é descartável, ele tem que ser descartável. Se eu tenho algo que é orgânico, que é comida, eu não posso jogar comida, eu tenho que comer, eu tenho que saber o limite, o quanto eu consumo. Né? Se eu tenho uma empresa, né, que produz algo que eu não estou de acordo, que vem milhões de embalagens, eu não devo comprar. Né? Então não é só o governo. Eu acho que o governo ele tem um papel que é de criar políticas, como foi criada a política de gestão de resíduos sólidos, e checar, acompanhar se isso, fiscalizar se isso está acontecendo. Mas os grandes geradores, que é a indústria, os grandes consumidores que somos nós, também a gente precisa estar atento a isso. E Flávia, alguém que quer começar a adotar um estilo de vida com menos lixo, quais seriam as primeiras etapas para isso? A primeira coisa é a gente olhar, abrir o saco preto da nossa casa, né? Porque já é saco preto mesmo, porque o lixo não é algo que a gente quer muito olhar, né? A gente sempre ouviu que o lixo é sujo, que é feio, que dá rato, né? Que tem problema, que tem bicho. E na verdade não é isso, né? Então a primeira coisa é, o que eu tenho consumido? Olha, né? Veja, o que eu tenho jogado fora, né? O que eu tenho consumido, eu consigo fazer a separação adequada? Né, em coisas que são compostáveis, recicláveis e não compostáveis. Né? Eu sei como funciona o sistema de coleta na minha região. Tem coleta seletiva? Não tem? Né? Eu tenho comprado coisas que realmente eu vou consumir? Né? O que eu posso dizer não? O que eu posso começar a recusar? Brindes, garrafinha de água, né? Será que eu já posso usar o meu copo? Né? Produtos de limpeza, eu preciso ter um produto de limpeza para cada parte da casa, né? Roupa, né? Eu preciso comprar toda a roupa em todas as coleções, né? O que eu posso compartilhar? Né? Então assim, você começa a ter um processo de conscientização. Acho que a primeira coisa é se conscientizar do que você precisa. Sabe o conceito do minimalista, que hoje está muito atual? O que é ser minimalista? É exatamente o que eu preciso. É um pouco de deixar de lado os excessos. E hoje a gente vive muito do excesso. A gente vive muito, não do que a gente precisa, né, mas o que as pessoas falam para a gente consumir. Então eu acho que é o primeiro passo. A gente parar, olhar realmente o que a gente precisa e o que a gente quer consumir. Bom, encerramos essa edição com uma reflexão importante. A de como uma escolha feita em segundos pode afetar o planeta em anos. Flávia, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente hoje. Obrigada a vocês, bom trabalho. Até a próxima semana.